Quem é Lula? Eis aqui a terceira parte da trilogia sobre a história de sua vida e de suas corrupções, é claro. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Caso você tenha chegado até aqui de paraquedas e não tenha visto as outras duas partes, recomendo que pause este vídeo e assista ao conteúdo relativo à vida do Molusco. Nos vídeos anteriores, a carreira política de Lula foi abordada, toda a sua trajetória até a presidência. Alguns escândalos relativos ao seu primeiro mandato foram explicados, mas, para este vídeo, o maior deles será abordado: a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato se iniciou por meio de uma despretensiosa investigação da Polícia Federal em um posto de gasolina ligado a Alberto Youssef, um nome conhecido por antigos casos de corrupção na época do Mensalão. Ele movimentava muito dinheiro, pois era um doleiro e trocava reais por dólares de forma escondida da polícia. Caso queira saber sua história, veja a série da Netflix, O Mecanismo. Em 2013, durante algumas investigações, a Polícia Federal monitorou suas conversas por telefone e descobriu que Youssef deu um carro Land Rover ao diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, como pagamento de um serviço. Eles tinham um sistema de desvio e lavagem de dinheiro, que é o processo de ocultar o verdadeiro destino do dinheiro perante a polícia. Os envolvidos aceitaram colaborar com a polícia para ter uma pena suavizada e apresentaram provas de que outros políticos e empresários estavam envolvidos no esquema. O esquema consistia em grandes empreiteiras organizadas em cartel que pagavam propina para altos executivos da Petrobras e outros agentes públicos. As propinas movimentavam bilhões de reais por meio de licitações superfaturadas. Em um cenário normal, empreiteiras concorreriam entre si em licitações para conseguir os contratos da Petrobras, e a estatal contrataria a empresa que aceitasse fazer a obra pelo menor preço, seguindo critérios divulgados em um edital. No caso desse esquema, as empreiteiras se cartelizaram em um clube para substituir uma concorrência real por uma aparente. Os preços oferecidos à Petrobras eram calculados e ajustados em reuniões secretas, nas quais se definia quem ganharia o contrato e qual seria o preço. O preço era inflado, pagando muito acima do preço real, cerca de 1 a 5% do valor. E esse dinheiro, pago por verba pública, retornava lavado para funcionários públicos e políticos. Os doleiros eram responsáveis por transferir o dinheiro das empreiteiras beneficiadas até os agentes públicos e políticos, fazendo a lavagem de dinheiro. A Justiça constatou que houve cerca de 38 bilhões de reais desviados. Pois é, como sempre, empresas públicas servem para interesses privados. Na época, o diretor da Petrobras afirmou que muito do dinheiro desviado foi utilizado em campanhas do PT, PP e PMDB. Youssef afirmou que Lula e Dilma sabiam do ocorrido. Eram os políticos que nomeavam as diretorias da Petrobras que faziam as licitações superfaturadas. Uma das empreiteiras que mais se beneficiou do esquema foi a Odebrecht, e o metacapitalista Marcelo Odebrecht foi preso. Ele fez uma delação premiada apontando outros nomes que sabiam e se beneficiavam da operação, como José Dirceu, Temer, Palocci, Eduardo Cunha e Lula. Há muitas questões ocultas e teorias conspiratórias bem interessantes sobre o caso da Operação Lava Jato. Um caso bem famoso, por exemplo, foi o acidente de avião questionável que sofreu o ministro do STF, Teori Zavascki, que era o ministro relator da Lava Jato e apoiava a operação. Ele morreu, até onde se sabe, por conta de um acidente aéreo durante o governo do investigado Michel Temer, e foi colocado no lugar o ministro Edson Fachin, que, em 2021, devolveu os direitos políticos para Lula. A Operação Lava Jato levou para a cadeia muitos empresários e políticos, como Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, Eduardo Cunha, ex-deputado federal, o empresário Eike Batista, entre outros. Muitos não foram para a cadeia por conta do foro privilegiado, como Aécio Neves e Fernando Collor. Inclusive, foi por meio de foro privilegiado que Dilma tentou livrar Lula dos crimes, nomeando-o ministro-chefe da Casa Civil, em março de 2016. Dilma teve seu telefone grampeado e sua conversa com Lula foi divulgada pela mídia. E, com isso, ela foi impedida de dar foro privilegiado ao ex-presidente.
As empreiteiras em delações declararam que doaram quase 100 milhões de reais para as campanhas de Dilma e Aécio na eleição presidencial de 2014. Também foi descoberto nesse período que o BNDES, banco estatal, financiava de 2003 a 2015 obras públicas caríssimas em países ligados ao governo, muitas delas em países autoritários e antidemocráticos. Foram gastos cerca de 3 bilhões e 250 milhões de dólares em Angola, 2 bilhões na Argentina, 1 bilhão e meio na Venezuela, 685 milhões de dólares no Equador e 650 milhões em Cuba. Todos esses países eram governados por membros do Grupo Socialista Foro de São Paulo. Além disso, outra forma de ajudar as ditaduras aliadas foi, no governo Dilma, por meio do programa Mais Médicos, em que médicos cubanos vinham trabalhar no Brasil. 70% do que eles ganhavam eram descontados do salário e iam diretamente para Cuba. Em abril de 2018, Lula foi condenado a 9 anos de prisão e foi preso por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo investigações e delações, Lula recebeu um apartamento triplex no Guarujá como propina da empreiteira OAS e um sítio em Atibaia como propina da OAS e Odebrecht. No documento de posse das propriedades não aparece o nome de Lula, pois, obviamente, ele fez ocultação de patrimônio para não levantar suspeitas, e as propriedades continuaram em nome da OAS. Foi utilizado como prova o depoimento do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, que afirmou ter se encontrado com Lula em Guarujá para falar da reforma do triplex. Ele apresentou fotos, registros de imagens em visitas ao apartamento e conversas antigas no celular sobre Lula, além de depoimentos de funcionários contratados para a reforma no apartamento. Documentos e comprovantes bancários sobre o triplex foram encontrados pela polícia rasurados na casa de Lula. Havia também depoimentos, antigas planilhas internas da Odebrecht, documentos fiscais e anotações de executivos associando o sítio de Atibaia a Lula. Houve muitas outras provas de muitos casos de corrupção envolvendo empreiteiras e empresas a Lula, como a propina da Odebrecht e lavagem de dinheiro por meio de suposta doação de 1 milhão de reais da Guiné Equatorial para o Instituto Lula. Em 2019, ele foi solto e, em 2021, obteve novamente seus direitos políticos, com a ajuda do STF por meio de anulação dos seus julgamentos. Ele não foi inocentado, pois ainda será novamente processado. Contudo, devemos lembrar que isso aqui é Brasil, então com certeza vai demorar muitos anos. Lula é uma figura complexa, pois consegue caminhar entre a classe operária e os corporativistas bilionários. Ele consegue estar associado ao MST e, ao mesmo tempo, a latifundiários. Ao mesmo tempo em que se associa aos metacapitalistas, ele financia e ajuda outras ditaduras socialistas da América Latina. Ele é, em partes, parecido com o sistema de socialismo de mercado da China. Ele foi um homem de sorte, pois foi eleito presidente quando o Brasil estava crescendo. Ele se beneficiou no momento em que China e outras nações começaram a comercializar com o nosso país e no momento em que o dólar caía por eventos externos. Usou do crescimento e da expansão de crédito para impulsionar seus programas populistas e saiu da presidência um pouco antes da bolha, ocasionada por suas ações, explodir. Infelizmente, até hoje, o pobre ainda enxerga o burocrata que o explora como um líder honesto. Para finalizarmos, temos uma dica. Independente do resultado das eleições de 2022, não legitime a democracia. Estude economia da escola austríaca, use Bitcoin e defenda o separatismo. Apenas a lei de propriedade privada pode cessar os intermináveis conflitos populistas e destrutivos que ocorrem em cima da propriedade alheia. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Nathan Magnus, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha para não perder os próximos vídeos. Se você quiser contribuir com o canal e sugerir uma pauta, vá ao nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!